Detox Produções, o número 1 da net. Reis. Hoje estamos na Direção Nacional de Comunicação Institucional e Imprensa da Polícia Nacional, onde está a decorrer a campanha de sensibilização rodoviária. Vamos acompanhar. Olá, muito boa tarde, caros internautas. Eu sou o subsecretário Idélio Simão, chefe da secção de análise, estudos e projetos do Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa da Polícia. Desde já, agradecemos a disponibilidade da Detox Produções. E com a Detox Produções, hoje, vamos fazer a apresentação de uma campanha que foi lançada na semana passada por Sua Excelência, segundo o Comandante-Geral da Polícia Nacional, Comissário-Chefe Antônio Maria Sita. Esta campanha denomina-se Campanha de Sensibilização Rodoviária. Caros amigos, esta campanha tem uma função essencial: comunicar em sede da prevenção rodoviária. A campanha comporta 4 temas: peão viju, estrada segura, nduta não baia e sal na gasosa. Com esta campanha queremos transmitir ao cidadão o problema da sinistralidade rodoviária, só para o conhecimento de todos. E cá, no país, as causas do acidente, as mortes, melhor, causadas por acidentes de viação, estão em segundo lugar, a par da malária. É uma preocupação que deve deixar de pertencer à agenda do Estado, à agenda da polícia, à agenda dos órgãos de segurança. Deve passar também a pertencer na agenda das pessoas, das instituições, das associações, que têm um papel muito importante na questão da sinistralidade rodoviária. Por que é que estamos a falar que é uma campanha de comunicação em sede da prevenção rodoviária? Porque o nosso objetivo é comunicar, é estabelecer uma relação diferente, de empatia, uma relação de confiança, de amizade com os automobilistas, de modo que os mesmos se sentem melhor conscientes de que o problema da sinistralidade rodoviária depende muito da sua postura. E a polícia está preocupada com isso. Por isso é que a campanha de comunicação em sede dessa prevenção, da prevenção rodoviária, visa atingir 2 públicos. Um público importante, que é o público interno. Este público interno são os nossos agentes de trânsito. É o trânsito no geral. Este público que, em sede da campanha, vai apresentar uma postura, digamos, de relacionamento mais produtivo. E essa postura significa o seguinte: a campanha vai desenvolver ações que vão melhorar o ambiente de comunicação entre a polícia do trânsito e o cidadão. Como? Porque nós não queremos falar das taxas de sinistralidade. Nós não queremos abordar, assim, muito profundamente do Código de Estrada. Nós queremos partir de uma comunicação, do relacionamento que diga o seguinte: você, automobilista, és um elemento importante para a diminuição da sinistralidade. Mas aceitemos que não são todos automobilistas, não é, que conduzem de forma desenfreada, que conduzem sem estarem devidamente habilitados, que não respeitam os sinais de trânsito. Há aqueles que, de facto, adotam uma postura salutar. E nós vamos comunicar para esses também, e em particular. Vamos premiar nesta campanha, porque esta campanha abarca várias ações, e uma das ações é premiar o cidadão exemplar. Porque o cidadão exemplar promove estrada segura. Premiar como? Através da colocação de um sticker na parte frontal, no vidro frontal e principal da sua viatura, a dizer: cidadão exemplar, estrada segura. Acreditamos nós que com este gesto o cidadão vai multiplicar uma informação graciosa,
vai multiplicar uma informação de satisfação e vai contagiar os demais a adotarem uma postura diferente. Aliás, ele foi premiado pela Polícia Nacional, o que é muito bom e é raro, sobre o fato de ele ser um cidadão exemplar. E não só. Vamos também dar a possibilidade de aqueles que são bons condutores terem um conselho a ser divulgado na página oficial da Polícia Nacional no Facebook. É interpelado, é identificado a sua documentação, não é? Quer pessoal, quer da viatura, e, por razão disto, com a sua permissão, como automobilista, é extraída uma fotografia com um conselho seu dirigido a todos, publicado na página oficial, em que os seus amigos, a sua família, os seus irmãos, não é, vão partilhar. A campanha leva também uma ação de comunicação muito forte, que é a Operação Stop de Sabor. O que vai ser a Operação Stop de Sabor? E é ali onde todos nós entramos. Esta Operação Stop de Sabor diríamos, vai ser uma ação de prevenção, não é? No local do evento. Ou seja, sempre que se realiza um evento, não é? O que nós conhecemos é que a poucos metros há uma barreira de trânsito. Esta barreira de trânsito vai interpelando os cidadãos que conduzem sob efeito de álcool, que fazem travessias ilegais, que excedem na velocidade. E a barreira está ali para este objetivo. Nós, em sede desta campanha de comunicação em torno da prevenção rodoviária, vamos também criar uma nova dinâmica. Não que estas barreiras não vão existir, vão continuar a existir. Aliás, as ações de prevenção devem continuar e vão continuar a existir. Mas, entretanto, nesta ação concreta, a Polícia Nacional vai estar no interior da festa, vai participar da festa com os cidadãos, vai participar no intuito de precaver o cidadão, todos aqueles que se mostrarem em estado ébrio, como? De forma amigável, de forma, digamos, altruísta até certo ponto, vamos convocar o cidadão que aparenta indícios de embriaguez e dizer ao cidadão, olha, tu já devias provar aqui o nosso teste, ou melhor, o nosso aparelho de alcumia. Vai ser uma provação de sabor. Tu provas para perceber em que estado te encontras e aí decides. E nós vamos o aconselhar. Ilustra. Já atingiste o nível X e neste nível já não podes conduzir. Convida a sua irmã, a sua mulher, os seus amigos, alguém que esteja em estado mais consciente para que o encaminhe, o leve à sua casa. Estamos a falar de uma comunicação em sede, de uma forma de comunicar em sede da prevenção rodoviária. Por enquanto, paramos, vamos aguardar agora as questões que ilustres vão apresentar e retomamos para respondê-los. Obrigado, até já. Depois de ouvirmos o chefe de secção de estudos e projetos, subinspetor Idélio Simão, é momento para nós sairmos às ruas e ouvir um pouco dos automobilistas. Boa tarde. Boa tarde, sim. O seu nome? Otávio Pascoal. Desculpa, Otávio, eu gostaria de saber o que entendes sobre circulação rodoviária. Circulação rodoviária, né? É mais ou menos o que estamos a fazer todos os dias, né? Circular aqui pela nossa cidade de Luanda. Circulação rodoviária é o momento rodoviário, a circulação na via pública, ou seja, tanto faz peão como automobilista. Circulação rodoviária é mais ou menos, posso dizer, é o troço que eu faço diariamente, né? A linha que eu faço, e além disso também é o nosso dia a dia aqui na via principal. E quais são as rotas que tem frequentado mais? Mutamba, Xongolense, Cu, Casa Branca. Calemba 2, Golf 2, Benfica, Rocha Padaria. Zango, Xongolense, Maianga, vice-versa, assim mesmo. Mutamba também. A via de Catete, propriamente dos congolês à estalagem Viana, né? E esta mesmo até a Mutamba, são as vias que eu normalmente mais uso. Quais são as dificuldades que tens notado nessas vias?
Olá, até o momento, tipo, aqui na via dos congolenses só tenho notado a dificuldade aqui na via, que tem muitos buracos, logo aqui depois da ponte pedonal. Senão na Mutamba está tudo bem, apesar de algumas lombas, mas dá para circular numa boa. Buracos e engarrafamento que cria esta via. Sim. As nossas paragens é muito complicado. E a coisa que eu vejo que é mais complicado nesse tipo de situação é eu sinto que é paragem, vou parar. Tem mesmo ali a letra P, é paragem, mas a polícia está ali. Não tem como parar, tem que ser mais além e é complicado. É os buracos, muitos buracos. A partir do Calemba 2 até a altura do Calemba está cheio de buracos. E não há médios, nós pagamos taxas de circulações, com tantos buracos, não estamos a ver como fazer. Gostarias de fazer uma pergunta à Polícia Nacional? A pergunta que eu gostaria de fazer é o seguinte: por que os agentes da ordem pública até agora insistem a mandar parar os taxistas? Quer dizer, que eu por acaso tenho visto constantemente e eu não acho uma posição correta, uma vez que eles são da ordem pública. Não podem estar toda hora andar atrás dos taxistas, né? Porque cada um deles sabe por que está saindo da unidade e o que vai fazer fora. Exatamente. Então, para mim é um descontentamento enorme, né? Ao respeito da corporação, dos agentes da ordem pública. Yeah. Eu gostava de saber a partir da nossa Polícia Nacional, como é que eles ainda insistem, por exemplo, em cobrar a taxa de circulação em certas vias que não estão apropriadas para a nossa circulação. Eu acredito que deveriam ainda pensar duas vezes ao interpelarem o cidadão nacional numa via, por exemplo, que não está em condições de solicitar a própria taxa de circulação. Por que às vezes eles só não conseguem tipo fazer uma chamada de atenção, tudo por nada, só querem multar ou sancionar o automobilista? Por que a Polícia Nacional, né, nos obriga a pagar taxa? O que fazem com esse dinheiro da taxa, em vez de repararem a via pública? Mais uma vez, saudações aos nossos cidadãos, aqueles que acompanham o blog Detox Produções, que é um grande blog aqui ao nosso nível, a fazer chão na internet, nas redes sociais. Apresentamos a campanha de comunicação e sensibilização em torno da prevenção, das ações de prevenção rodoviária. E agora vamos responder algumas questões que nos foram colocadas por vocês na via pública. Entrevistas, grupo de reportagem aqui a merecerem o nosso aplauso a Detox Produções. O senhor Otávio Pascoal questiona: por que a polícia não consegue fazer uma chamada de atenção? Tudo por nada, só querem multar ou sancionar o automobilista. Em primeiro lugar, vamos agradecer a sua questão. Foi muito corajosa em colocá-la e isso é que nós precisamos ouvir. E dizer, meu caro, em primeiro lugar, nós devemos olhar para o que fizemos e devemos olhar para o comportamento genérico, digamos assim, do trânsito automóvel, dos nossos automobilistas em particular. Colocam-se reiteradamente de tantos avisos, de tantas ações de sensibilização. E não vamos dizer que a Polícia Nacional não tem comunicado e que vocês, no caso, o meu caro senhor Otávio Pascoal, não tenham ouvido sobre quais são os documentos que deve ter, qual é o estado técnico que a tua viatura deve apresentar para te colocares na via pública. E quando isso acontece, deves ter também a consciência de que os seus erros não são fatais para si só. É também fatal para aquele que saiu da sua casa, não é? Feliz, para exercer a sua vida pública e acaba por ser limitado por inerência da sua má condução. A Polícia Nacional tem sido objetiva no tratamento que deve dar àqueles que não apresentam-se devidamente qualificados para a condução. Mas devemos também aqui olhar profundamente para a questão que colocou e assumir, não é, um verdadeiro problema.
que Sua Excelência Comandante-Geral tem estado a tocar nessa tecla. A nível dos órgãos de especialidade, o trânsito aqui em particular também tem estado a tocar nessa tecla, que é importante manter com o cidadão uma comunicação de proximidade. É importante manter com o cidadão uma comunicação que gere maior confiança, respeito, para que ele próprio saiba que o erro que cometeu, não tem outra saída, não há uma outra solução, senão aquela que a lei impede. Vamos olhar com toda a sensatez a colocação que nos faz e procurar, é verdade, e isto é uma orientação superior, procurar manter uma comunicação com o cidadão mais saudável, com maior harmonia, mais responsável, sem deixar de parte aquilo que é a sua obrigação. Uma questão também nos é colocada pelo senhor Pedro Joaquim. O senhor Pedro Joaquim pergunta o seguinte: por que a Polícia Nacional insiste em cobrar a taxa de circulação em certas vias que não estão apropriadas para a nossa circulação? É também uma pergunta muito interessante, e aqui nós devemos dizer, em princípio, que nós, enquanto instituição do Estado, somos forjadas para cumprir a lei. Somos forjadas para permitir com que os cidadãos exerçam de forma livre e espontânea os seus direitos, mas que os seus direitos não limitem o exercício de direito de outrens. Nós, nesta perspectiva da taxa de circulação, a nossa responsabilidade é de fiscalizar. A nossa responsabilidade é de executar a lei. E a taxa não deixa de ser um instrumento legal, Mas antes de reclamares da taxa, é importante que tenhas a consciência da utilidade da taxa. Um cidadão exemplar, um condutor exemplar, que usa a estrada como um meio de mobilidade ou de movimentação da sua viatura, tem de ter a consciência que tem o dever de participar para a melhoria das condições técnicas que as estradas nos apresentam. E a forma legal de fazer isso é pagando a taxa de circulação, Agora, o fim último desta taxa é essencialmente este. O fim último de qualquer taxa é resolver o problema, que deu origem a este propósito, o seu pagamento. A taxa de circulação é para resolver o problema da estrada. Mas, meus caros, vão me desculpar, mas é importante que saibam que a nossa função de polícia é somente a fiscalização, é somente a execução deste instrumento legal. Cabe aos órgãos da Administração Geral do Estado, cumprirem com o objetivo das taxas. Esta é que é a solução, diríamos, mais permitida para a questão que nos coloca. O senhor Pedro Joaquim, o senhor Mauro Ribeiro me parece estar a colocar uma questão análoga à do senhor Pedro Joaquim. Ele diz: por que a polícia nos obriga a pagar a taxa e o que é que fazem com o dinheiro da taxa em vez de resolver o problema das vias públicas? Meu caro, a resposta será a mesma. Primeiro, a polícia não faz nada com o dinheiro da taxa. A taxa nós somente estamos a fiscalizar, somente estamos a executar, a fazer cumprir um instrumento legal. O fim último das taxas é, tal como já dissera, melhorar as condições técnicas das estradas. Por isso é que é uma taxa, o fim é direto. Ora, a Polícia Nacional não é a instituição que deve responder a este propósito. Somente devo lhe dizer que é preciso que tenhas uma consciência de cidadão,
que participa não só no exercício dos seus direitos, mas também no cumprimento de determinados deveres. Pague a taxa. Aliás, quando assim não ocorre, és obrigado a pagar a multa que te é aplicada, mais a taxa, aí dobras o problema. Vejamos, isto não é um problema, uma necessidade. Vou ressalvar aquilo que disse, não é um problema, a taxa é uma necessidade e é um dever de todos nós. Uma questão também que foi nos colocada pelo senhor João Mavinga. O que é que diz o senhor João Mavinga? Até agora, por que os agentes da ordem pública ainda insistem em parar os taxistas? Por que os agentes da ordem... Ok, ele questiona, por que os agentes de ordem pública insistem em parar os taxistas? Meu caro concidadão, João Mavinga, antes mesmo de sermos agentes fiscalizadores e regularizadores de trânsito, eis um agente, melhor, somos agentes de ordem pública. A nossa função é manter a ordem e a tranquilidade pública. O que quer isso dizer? Que no exercício das nossas atividades, não é? Temos este papel fundamental de manter a ordem. Se eu sou agente regularizador, melhor, se eu sou agente de trânsito, estou a fazer o serviço de linha, o que vocês conhecem de giro, e na minha circunscrição surgir uma situação de trânsito que compromete a sua circulação, quer seja um acidente, quer seja um engarrafamento propositado, nas vestes de agente da autoridade, tenho total discricionariedade de atuar. E vou atuar no sentido de restabelecer a ordem no circuito do trânsito. Ora, vejamos. Quando isto ocorre, é também da responsabilidade do agente que autuou, não é? E encaminhar rapidamente, ou melhor, encaminhar o mais rapidamente, assim está mais certo, a instituição de especialidade, ao órgão de especialidade, para que este dê prosseguimento ao processo se houver lugar. No entanto, não te assustes com isto. Isto não é uma situação ilegal. Agora, se estamos presentes de uma situação em que já se encontra ali o trânsito e não há necessidade de intervenção do agente de autoridade, até poderias ficar equivocado. Mas fique atento de que, ainda assim, há situações de trânsito, essencialmente de trânsito, por exemplo, um acidente, mas que, se houver os agentes de ordem pública, são eles que vão apoiar o agente regulador de trânsito, no sentido de precaverem o local do sucesso, o local em que ocorreu o acidente. E noutras situações em que não é possível termos o trânsito, mas é possível termos um rondante de ordem pública e que depois acaba por ter uma função mais larga, mais genérica. Não nos assustemos sempre que vermos estas situações. Devemos saber qual é a função do agente da autoridade, quando é que ele deve atuar e em que circunstâncias é que ele deve atuar, sem que isso nos cause qualquer ameaça, porque não é de todo mal, mas há princípios que devem ser observados. Foram estas as questões colocadas. Nós temos imenso prazer, e aqui já agradecemos aos 4 internautas que colocaram as suas questões. Informamos que decorre esta campanha, é uma campanha que a sociedade que vai desenvolvê-la, vai, na verdade, partilhar ações boas, vamos dar valor àqueles que estão comprometidos com a causa, diminuição da sinistralidade rodoviária, e contamos com o vosso apoio, contamos com a Detox Produções, já agora, contamos com os apoios dos nossos cidadãos, das instituições privadas que tenham algum interesse em participar nesta campanha, em que a Polícia Nacional também, afinal de contas, é um voluntário. Estamos de parabéns por esta causa e, mais uma vez, obrigado
pela Detox nos ter colocado neste filme. Obrigado. Outras novidades, Socolombala. Este é o original. Detox Produções, o número 1 da net. Rei diz.